Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores, onde quer que estejam e que nos permita estas novas tecnologias, de facto, estreitar não só distâncias, como aparentemente o tempo. Reunimos-nos todos quase no mesmo tempo, no mesmo lugar, mas acima de tudo tratando de um mesmo assunto, este espiritismo único que nos une a todos, embora vivido com movimentos distintos. E aqui estamos mais uma vez para a nossa palestra semanal, a nossa palestra semanal das sextas-feiras com a nossa Associação de Cultura Espírita Mudança Interior, Associação Cultural Espírita Mudança Interior, de Valdecambra, aqui em Portugal, para os amigos que nos seguem pela internet. E a palestra que nós iremos fazer hoje é subordinada a este tema que nós vemos passar aqui embaixo. Obras póstumas que são póstumas mesmo, isto é, foram publicadas 21 anos depois de Kardec ter desencarnado, ou Denis Rival ter desencarnado, e é, digamos que, o testamento doutrinário de Kardec. Bom, mas isso a seu tempo trataremos. Por agora importa é passar a palavra ao nosso anfitrião, sempre o nosso querido amigo António Soares, que nos vai dar as boas-vindas, fazer a prece inicial, dar algumas indicações que ele tenha da Casa Espírita. António, a audiência é tua. Olá, João. Boa noite a todos. Boa noite para ti, boa noite para o nosso amigo também, Adair. É com prazer que nos encontramos aqui mais uma vez para dar continuidade a todo este trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por motivos alheios, tanto respeitantes à pandemia, até que, por sinal, está trazendo algo frutuoso. Porque se não tivesse sido através destes momentos porque estamos a passar, se calhar não nos encontrávamos aqui tão assiduamente. Portanto, vamos aproveitar todos estes tempos, estes momentos, para nos conhecermos melhor, também para aprofundarmos um pouco mais os nossos conhecimentos doutrinários. Que estas palestras que o João prepara com todo o carinho e amor que dá-nos, é o alimento para a nossa alma. Faz-nos estar cada vez mais enriquecidos, faz-nos ser cada vez mais conhecedores dessa tão profunda doutrina que nos ajuda a sermos envolvidos pelas vibrações de luz e de amor da espiritualidade. Então, em nome da ASEMI, obrigado por tudo, e quero frisar mais uma vez que a ASEMI continua com suas portas abertas, embora, neste momento de maior restrição, estejamos atentos, sempre atendendo às diretrizes e às ordens que nos são dadas pelas autoridades competentes. Amanhã, então, a partir das 17 horas, cá vos esperamos, queridos amigos, para mais uma palestra presencial. E agora, vamos então dar início a todo este trabalho e vamos então, nestes momentos, vamos tentar desligarmos-nos de tudo o que nos rodeia materialmente. E vamos endereçar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo esta magnífica oportunidade de, em conjunto, nos podermos sintonizar com Jesus. Vamos agradecer a esse nosso querido amigo e irmão e que a sua luz irradie os nossos corações, ainda tão escurecidos pelo orgulho, pelo egoísmo. E que assim iluminados
possamos apercebermos-nos do quanto nós necessitamos uns dos outros. E mais do que nunca, nestes momentos de tensão, de angústia, porque atualmente passamos, que o amor e a solidariedade nos una num verdadeiro e forte laço fraterno. Vamos agradecer também à espiritualidade para que nos envolva neste momento, a quando da palavra do João nos transmitir toda a sua mensagem calorosa e cheia de conhecimentos, nos possamos tornar mais esclarecidos e que as suas palavras, a sua mensagem nos ajude a ir ao encontro do caminho da verdade. Partilhando então estes momentos com todos os nossos irmãos do planeta, unamos-nos numa prece a Jesus, pedindo as suas bênçãos. Que assim seja. Muito obrigado, António, por esta linda prece, cheia de excelentes energias. E agora, já com as nossas baterias carregadas, víamos, pois, começar o nosso trabalho de hoje. Vamos, pois, falar sobre esta obra de Kardec, é da sua autoria, mas necessariamente não publicada em vida dele. É realmente o seu testamento doutrinário e é publicado cerca de 21 anos depois da sua desencarnação. É publicado em 1890, quando todos estamos recordados que ele desencarna em 1869. Da sua desencarnação é publicada em 1890, quando... perdão, desculpa, era ali o nosso amigo Adair que entrou agora, é o nosso amigo Adair do Brasil, é um historiador, perdoai, enquanto paramos aqui um pouco a palestra para vos apresentar este nosso companheiro. O Adair é um historiador do espiritismo, tem inclusivamente um site onde ele vai publicando todo o material que recolhe, nomeadamente documentos inéditos de Kardec, e hoje teremos a oportunidade de vê-lo a seu tempo, relacionados, por exemplo, com estas obras póstumas. E, portanto, era só para vos dizer, é uma honra ter-lo hoje conosco, e ele vem nos ajudar também a caracterizar, em termos de história, esta edição portanto, esta obra de Kardec também. Ora bem, então, as obras póstumas, como vos disse, queridos amigos, é o testamento doutrinário de Kardec. Também vos já fui dizendo que ela é publicada em 1890, é baseada em mensagens, documentos, coisas que ele não tinha publicado em lado nenhum, não vinha nas outras obras, e que tinham ficado necessariamente à guarda da sua esposa, Amélie Boudet, viúva, entenda-se, e também à guarda da Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo, que foi a organização que sucedeu logo a seguir à morte de Kardec, e ao longo dos anos foi assumindo uns outros nomes e é depois publicada, 21 anos depois, esta obra. Já Amélie Boudet tinha desencarnado também. Portanto, esta obra, tendo sido publicada em 1890, tem esta linda idade. Happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. Portanto, 130 anos, é uma jovem obra, feitos em janeiro. Para abordarmos esta obra,
Nós vamos vê-la segundo 3 aspectos. Vamos começar por endereçar as questões do porquê. Porquê é que esta obra aparece? Depois vamos olhar para as questões da publicação da obra e da edição. Embora na edição não pese muito, porque é uma obra única, necessariamente, senão, se houvesse edições com o autor morto, teríamos aqui alguma fraude. Mas vamos olhar para as questões da publicação e vamos olhar como ela aparece, porque há uns rearranjos gráficos, como iremos ver. E depois vamos olhar para ela em termos mais detalhados. Vamos mergulhar na estrutura dela. Comecemos pelo porquê. Ora, porquê é que esta obra aparece? Vamos aqui revisitar um pequeno vídeo que nos vai contar isto. O pedagogo, linguista e cientista francês Hippolyte Léon Denisard Rivail foi um instrumento de um espírito de verdade que possibilitou o advento do Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador é a doutrina espírita, a terceira revelação de Deus aos homens. Em 31 de março de 1869, o inesquecível codificador da doutrina espírita desencarnou em plena atividade na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aos 65 anos de idade. No entanto, o codificador do espiritismo era portador de uma rara capacidade de trabalho e de uma férrea determinação em abordar todas as questões relativas ao espiritismo. Por essa razão, suas corajosas investigações, pesquisas, dissertações, publicações sempre estiveram em estágio muito avançado de preparação e seus livros elaborados bem antes da sua publicação. Com um esforço muito grande, sua viúva e seus amigos publicaram o livro Obras Póstumas, apresentando vários estudos desse apóstolo de espírito de verdade que nunca haviam aparecido em lugar algum. Esse livro representa o testamento doutrinário de Allan Kardec, e nele se pode conhecer o drama de um homem que, tendo estado muito à frente do seu tempo, teve que enfrentar pelejas muito ásperas, resistências quase intransponíveis, opositores ferozes e também a incompreensão e a deslealdade de pessoas muito próximas e íntimas que desejavam colocar-se acima da doutrina espírita. Meus amigos, o que nós podemos encontrar nesta obra já percebemos aqui pelo tom desta apresentação. Portanto, são coisas que Kardec não entendeu não dever publicar, coisas mais pessoais, mensagens que ele não publicou provavelmente porque ou tinha dúvidas sobre elas, ou tinham uma natureza pessoal que não, ou tinha uma outra natureza acessória que ele não considerou importante para nenhuma das obras fundamentais. E devo-vos recordar, amigos, para aqueles que já vão estudando Espiritismo há mais tempo, sabem bem que, em termos de títulos, fundamentais são 11, ou 22, se quiserem, tomar a revista espírita como dividida em 12 volumes, em 12 anos. Não é só propriamente o comum Pentateuco que se ouve falar, do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Não, meus amigos. São 11 obras. É também o que é o Espiritismo, é também o resumo da lei dos fenómenos espíritas, é também o Espiritismo na sua mais simples expressão. Estas, por exemplo, são obras de iniciação. É também a Revista Espírita, é a Viagem Espírita, de 1862, e são os caracteres da revelação espírita. Se somarem tudo isto, dá 11, e se dividirem a Revista Espírita em 12, dá 22. Está bem? Muito bem. Posto isto, meus amigos, estaríamos então em condições de avançar um pouco mais e olhar agora para as questões da publicação da obra, como é que ela aparece, qual é o historial que vai levando ao seu aparecimento. Ela, ao ser publicada depois de Kardec ter desencarnado todos esses anos, já vem a ser publicada por uma organização que tem este nome, que é Sociedade da Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec em 1890. Depois de Kardec houve ali uma sucessão de organizações, a livraria tomou alguns nomes, a Sociedade Anónima da Caixa Alto Espiritismo, que foi logo a sucessora, a organização que era presidida por Amélie Boudet,
que é a sua herdeira legal e era a acionista principal dessa sociedade e que geria as obras de Kardec, as publicações. Depois foi tomando também outros nomes e, portanto, vem a ser publicada quando a livraria que estava encarregue das publicações de Kardec tinha este nome, Sociedade da Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec. Era a sociedade que depois tinha a livraria com um outro nomezinho mais particular, como já veremos. De facto, é publicada por este senhor que temos aqui à esquerda, Pierre Gaëtan Lemarie. Pierre Gaëtan Lemarie, que ele também era médium e trabalhou com Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que depois passou a integrar, passado algum tempo, em 1871, ele integra a Sociedade Anónima da Caixa Geral do Espiritismo, que era presidida por Amélie Boudet, a sua viúva de Kardec, e vem a ser um administrador desta sociedade. Depois vai decorrendo os anos, essa sociedade vai trocando de nome, entretanto também desencarna Amélie Boudet, que encarna em 1883, e, tanto em 1890, temos as organizações que existem vindo de Kardec para cá, após as suas transformações ao longo do ano, é a dita Sociedade da Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec. Portanto, desde 1888 tinha sido a última mudança de nome, portanto estamos em 1890, ela situava-se aqui, nesta porta que aqui está, neste edifício da atual Paris, e a livraria, a parte da publicação das obras, era a Livraria de Ciências Psicológicas e Espíritas, que tinha este nome já desde 1878, tendo também mudado pelo menos 2 vezes este nome. E estava na Rua de Chabanais 1, em Paris, que era este local. A obra sai, tanto quanto é do nosso conhecimento, com este aspecto. Portanto, e é constituída, na altura, por 2 partes, e julgamos nós por 452 páginas, pelo menos do que conseguimos apurar. Portanto, é feito o lançamento desta obra, cá está até a Sociedade da Livraria Espírita, a Rua de Chabanais 1, não é? Portanto, em Paris, e estas 2 partes estão... Portanto, em boa verdade, não é muito fácil encontrar um racional para aglutinar as 2 partes com assuntos mais ou menos afins. Parece-nos, numa análise que conduzimos à obra, parece-nos, ter sido feito um arranjo de assuntos e capítulos de uma forma, umas vezes parece um bocadinho sequencial, outras vezes parece ser ontológica, ter ali uma direção no sentido, mas, por exemplo, se a gente olhar para a primeira parte da primeira edição, nós vemos, por exemplo, misturada uma biografia, começa com uma biografia, com um discurso, e depois, inclusivamente, começa logo a ter uns assuntos que mais valia estarem na segunda parte. Enfim, isto por causa deste rearranjo que nem sempre foram muito bem fáceis de perceber porque é que foi arranjado. Não foi Kardec o responsável por este arranjo da obra, já estava falecido. Ocorre, por exemplo, que aqui em Portugal a obra que temos, que é uma reprodução fiel da primeira edição, contudo, tem uma reorganização gráfica em que aparece a biografia, os discursos e umas partes diversas que têm a ver com assuntos da revista Espírita e tal, estão no início, e então, por exemplo, a profissão de fé espírita raciocinada, que estava na primeira edição, estava logo acima, vai dar início, vem para a dita primeira parte e dá início a todo um conjunto de assuntos já relativos apenas ao espiritismo em si, e numa segunda parte estão
juntos ali capítulos que têm a ver com uma visão de Kardec para o futuro espiritismo, com algumas mensagens muito interessantes, também sobre a missão de Kardec, o que ele entendeu que os espíritos o tinham encarregado em termos de missão. Daí que, às vezes, dizemos que as obras póstumas que temos hoje, pelo menos aqui em Portugal, em boa verdade, elas estão aglutinadas em 3 partes, não exatamente em 2, mas têm exatamente as mesmas coisas. É apenas uma questão gráfica e de rearranjo de assuntos. Nós, para chegarmos a estas conclusões e para percebermos como é que estas obras póstumas aparecem, qual é que é a sua importância relativa, claro que sozinhos não chegávamos lá e fomos-nos socorrendo, quer da Revista Espírita, onde Kardec sempre ia colocando relatos da sua experimentação, às vezes impressões sobre as viagens que fazia, etc. E sobre assuntos que encontramos aqui nas obras póstumas. Nós vamos ver, por exemplo, na segunda parte das obras póstumas, vamos ver referências à Constituição do Espiritismo, que aparece na Revista Espírita também, em 1868, por exemplo. Também fomos consultar este livro da Bert Froppo, Muita Luz, que nos conta bastante da história de pós-Kardec até à publicação destas obras póstumas. Também este livro mais recente, publicado em 2017, por Simone Privato, uma historiadora do nosso tempo, que fez um levantamento muito interessante, portanto, da documentação e dos eventos que foram sucedendo após a morte de Kardec, ele vem muito focado na questão da Gênese. A 5ª edição era adulterada e é o grande mote deste livro, mas, tirando essa parte que hoje temos evidências que não foi adulterado, foram alterações colocadas por Kardec, mas tem muito valor este livro pelo levantamento histórico de uma série de eventos e de detalhes que, entretanto, se desconheciam e que, naturalmente, nós também fomos consultar e aproveitar para construir esta palestra. Olhando, pois, agora para a estrutura, e vamos nos basear na estrutura que temos à nossa disposição, pelo menos aqui em Portugal, que aquelas 2 partes iniciais, em boa verdade, estão em 3 partes. Uma parte introdutória, que só tem assuntos como sejam a biografia, discurso, e depois tem lá um aviso que Kardec teria, um aviso aos assinantes da Revista Espírita, e então depois, e esta já é de nossa responsabilidade, esta aglutinação, nós consideramos que a primeira parte, nós consideramos que são elementos que têm a ver com a doutrina, apontamentos doutrinários. É da nossa responsabilidade, da nossa exclusiva responsabilidade. Porque não vem lá uma designação mais considerássemos mais própria. E na segunda parte nós designaremos por a missão de Kardec e a Constituição, também são apontamentos soltos, mas muito vocacionados para a visão de futuro que Kardec tinha do Espiritismo. Comecemos, pois, nesta parte inicial, parte introdutória, onde vamos realmente encontrar e vamos tirar daqui, não é relevante estarmos a falar no aviso aos assinantes da Revista Espírita que lá vem, vamos concentrar-nos nas 2 coisas mais importantes que lá vem, que é uma biografia de Kardec. Poderemos encontrar muitas em outros autores, Henri Sauce e outros, e o discurso fúnebre de Camille Flammarion. Camille Flammarion era um astrónomo contemporâneo de Kardec e também era médium. Consta que o capítulo da uranografia da Gênese terá sido fundamentalmente obtido através da sua mediunidade. Bom, mas era um amigo de Kardec e pela sua proximidade com Kardec e com a família, é um dos 4 discursos que é feito no dia 2 de abril de 1869. Kardec morre em 31 de março, mas
o seu funeral para o cemitério de Montmartre, dentro de Paris, é só feito no dia 2. E são feitos 4 discursos no funeral. Um deles é este que aqui vem, um discurso muito, muito interessante de Camille Flammarion. Vamos olhar para a biografia e nós vamos socorrer-nos de um videozinho que mais ou menos conta a biografia, mas é muito interessante, é das biografias mais amplas que podemos encontrar nas obras de autoria de Kardec. Agora vamos ver. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Duas coisas gostaria que retivessem. Uma primeira, viram de início a escrita do nome de Allan Kardec nesta sua última encarnação. Não é coincidente com aquilo que normalmente ouvimos. Tanto quanto eu consegui investigar, muito apoiado neste livro que eu vos falei, de Simone Privato, consta que, após a sua desencarnação de Rival, para se tratar do espólio dele, e o espólio dele, as obras póstumas pertencem ao espólio dele, houve que tratar de problemas legais, de identificar claramente a identidade dele, toda a documentação legal. E em determinado parte do livro apura-se que ficou estabelecido legalmente pelas autoridades francesas que, afinal, o nome de Rival era, e é fácil de fixar, é Denisard Hippolyte Léon Rival. Muitas vezes nós ouvimos, por exemplo, referir, como aqui esta nossa espectadora diz, põe Hippolyte Léon Denisard Rival. Pois, realmente, em termos legais, apurado após a sua morte, vai pelo abecedário. Começa no D, primeiro, Denisard Hippolyte Léon Rival. Vai pela sequência abecedária. Vale o que vale, é apenas uma curiosidade. A outra coisa que eu gostava de vos... gostava que retivessem são aquelas 3 fases da vida de Rival que caracterizam muito o que ele era e o que ele fez. Tem uma primeira fase depois de nascer. Ele vai fazer os seus estudos para a Suíça, no Instituto Pestalozzi, era um dos institutos mais conceituados da altura, em Verdun, e quando regressa da Suíça, ele não volta à sua terra natal, mas vai para Paris, para a capital de França. E aí começa, digamos, a segunda parte da sua vida, que é uma vida de pedagogo, de professor, durante bastantes anos. É nesta segunda etapa da sua vida que ele conhece a sua esposa, Amélie Boudet, e casa-se com ela.
E então, quando chega a 1854, começa-se a interessar pelas mesas girantes, pelas questões das manifestações espíritas, e dá início à terceira fase, digamos, da sua vida, da sua última vida encarnada, dedicada ao espiritismo, e passa, pelo menos, no mínimo 12 anos, se contarmos de 57 a 69, mas ele efetivamente começa-se a interessar pelas questões do espiritismo desde 54. 54, 55 vai à primeira reunião mediúnica, depois leva todo o ano de 56 e um pouco de 57 a coligir o Livro dos Espíritos, e aí começa a trabalhar a todo o vapor nessas tais obras, as fundamentais, as 11, mas não só também, ele deixa 32, mas só fundamentais são 11, mas ele deixa outras obras ainda. Portanto, é uma produção literária fora de série. Portanto, isto a respeito da biografia, e que lá poderão vê-la em texto, mas muito, muito, muito interessante. Quanto ao discurso que lá vemos de Camille Flammarion, vamos mostrar-vos um excerto. Senhores, deixemos apenas que das nossas mentes desçam sobre a face impassível do homem ora estendido diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de pesar que lhe permaneçam ao derredor em seu túmulo, qual embalsamamento do coração. A morte o surpreendeu no momento em que, com a sua infatigável atividade, trabalhava noutra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Pela Revista Espírita e pela Sociedade de Paris, cujo presidente ele era, se constituíra, de certo modo, o centro a que tudo ia ter, o traço de união de todos os experimentadores. Suscitou rivalidades, fez escola de feição um pouco pessoal, havendo ainda alguns dissídios entre os espiritualistas e os espíritas. Doravante, senhores, devemos unir-nos, todos, por uma solidariedade fraterna, pelo desejo geral e impessoal do verdadeiro e do bem. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Aplicava sem cessar à sua obra as indicações íntimas do senso comum. Esse estudo, que foi lento e difícil, tem que entrar agora num período científico. Esse método tem de tomar os fenômenos de ordem misteriosa a que assistimos para os dissecar, medir e definir. O espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. A imortalidade é a luz da vida, até a vista, meu caro Allan Kardec. Vemos aqui este maravilhoso discurso, que só vimos um excerto, convido-vos a lerem-no na totalidade, mas vemos aqui uma caracterização pessoal de Kardec, é uma homenagem pessoal, o bom senso encarnado, como nós escutamos. Vemos aqui um apelo ao futuro do espiritismo, em que é que ele se devia transformar na sequência do mestre de Lyon, e é apontado o caminho para a continuidade da comprovação, portanto, a continuidade da natureza científica do espiritismo, que vinha já sustentada por toda a investigação filosófica que vinha amontando e que urgia continuar. Não é por acaso também que Camille Flammarion é um cientista, é um astrónomo. É delicioso a leitura deste discurso, embora, como vos tenha dito, há quatro discursos que são proporcionados nesse dia 2 de abril, em Montmartre, onde ele é sepultado pela primeira vez, porque passado mais ou menos um ano, ou melhor, exatamente um ano, eu diria, ele é transladado para o cemitério Père Lachaise, já nos arredores de Paris, onde depois é feito um monumento
e lá permanecem os restos mortais, e a Amélie Boudet depois é também enterrada lá. Também vale a pena uma visita a esse cemitério, se algum dos telespectadores puder ir a Paris, até é fácil lá chegar, mete-se no metro e procura pela estação de Père Lachaise e poderá visitar esse cemitério. Para onde ele foi trasladado? Não foi onde ele foi enterrado, mas foi para onde ele foi trasladado. Portanto, após isto, então, estávamos em condições de começarmos a analisar com mais detalhe essas duas partes da obra. Da minha responsabilidade, eu chamei à primeira parte aspectos doutrinários e contém coisas muito interessantes, inéditas, sem dúvida. Kardec não as utilizou noutras obras, como sejam, por exemplo, estas questões da razão e da fé. Esta não é tão inédita assim, encontramos-la no Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Alguns apontamentos sobre as manifestações de espíritos, as questões do Cristo, a natureza do Cristo, as questões da arte, muitas vezes fala-se aí da arte espírita, o que é isso? Se é que existe alguma arte espírita, das alternativas para o homem, das alternativas filosóficas para o porvenir do homem, e também problemas e questões que se punham. Há lá muitos mais assuntos. Vamos só trazer-vos estes e olhar para isso. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Este é um resumo logo desse primeiro capítulo dentro desta primeira parte, que, por sinal, era um capítulo que estava na primeira edição, estava logo misturado ali com os discursos fúnebres, com a biografia de Kardec e com o aviso da Revista Espírita. Nunca é demais recordar que a fé inabalável é apenas aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. É esta a convocatória do Espiritismo. O espírita tem que poder justificar porque é que o seu procedimento é correto ou incorreto, o que é bem e o que é mal. Tem que entender. Por isso é que é uma filosofia. Tem que justificar as crenças em que acredita. E este capítulo inicial é delicioso nesse aspecto. É um verdadeiro tratado filosófico, muito à maneira de Kardec, quase comparável até com a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é, no nosso entender, o melhor tratado filosófico sobre questões metafísicas como o que é Deus, o universo, se o nada existe ou não existe. Aconselho-vos a ler, meus queridos amigos, vale a pena. Depois, uma outra parte... As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. É o que comprovam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos assumiram grande desenvolvimento e tomaram um caráter mais acentuado de autenticidade, porque estava nos desígnios da providência por termo a praga da incredulidade e do materialismo por meio de provas evidentes, permitindo que os que deixaram a Terra viessem atestar sua existência e revelar-nos a situação ditosa ou infeliz em que se encontravam. Encontramos aqui, neste capítulo reservado à manifestação dos espíritos, um dos que existe nessa primeira parte, coisas que nós depois vamos encontrar pontes. Olha, por exemplo, no Livro dos Espíritos vamos encontrar pontes na segunda parte, a vida espírita. Vamos encontrar pontes no Livro dos Médiuns, também no Céu e Inferno.
é a existência do mundo espiritual, a existência da lei da causa e efeito que nos apresenta a colheita consoante tenha sido feita a sementeira, coisas que nos ajudam a perceber melhor a ambiência e o pensamento de Kardec. Esta obra é valiosa por isso, para se entender melhor o pensamento, se entender melhor as dificuldades, a ambiência em que vivia Kardec, e com coisas, há também ali algumas coisinhas inéditas da sua vida pessoal que vale a pena também revisitar. Um outro capítulo... A questão da natureza do Cristo foi debatida desde os primeiros séculos do cristianismo e pode-se dizer que ainda não se acha solucionada. Foi a divergência das opiniões sobre este ponto que deu origem à maioria das seitas que dividiram a Igreja há 18 séculos. As opiniões se firmaram mais sobre abstrações do que sobre fatos. Sobretudo, o que se procurou foi saber o que o dogma continha de plausível ou de irracional, deixando-se geralmente de um lado e de outro de assinalar os fatos capazes de lançar sobre a questão uma luz decisiva. Mas onde encontrar esses fatos, senão nos atos e nas palavras de Jesus? Nada tendo ele escrito, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que tampouco escreveram coisa alguma quando Cristo ainda vivia. Aí somente é que se há de procurar a chave do problema. Todos os escritos posteriores são apenas, e não podem deixar de ser, simples comentários ou apreciações, reflexos de opiniões pessoais, muitas vezes contraditórias, que em caso algum poderiam ter a autoridade da narrativa dos que receberam diretamente do mestre as instruções. Todos aqueles que conhecem ou professaram ou professam alguma religião cristã, algum dos ramos da religião cristã, e hoje em dia conhecem-se 11, pelo menos, não é apenas a católica. Dentro das protestantes temos pelo menos 2.000 designações, mas também temos a Igreja Ortodoxa, logo desde o século XI, enfim, todas essas que vêm na sequência de Cristo, e quero-vos recordar que Cristo não era cristão, em termos religiosos, não podia ser, não é? Filosoficamente não podia ser. Se ele tivesse alguma religião, havia de ser possivelmente judeu, era o judaísmo, talvez, ou pelo menos terá sido educado nessa linha. Porque o cristianismo só nasce depois dele ter morrido, é que os apóstolos começam a organizar um movimento religioso com base nos ensinamentos que Cristo nos tinha deixado, nos seus evangelhos. Mas toda essa questão de Cristo foi envolta em muitas interpretações, às vezes esdrúxulas. Não só interpretações relativamente à natureza distinta do Cristo em relação a nós, por exemplo, em que Cristo seria o Filho, então, e nós seríamos os enteados. Não, nós somos todos filhos de Deus, como Cristo também. Cristo apenas é um espírito mais elevado do que nós. Mas está aberto também para nós esses níveis de elevação a que Cristo chegou e continua, de certeza. Mas somos todos iguais. Também nessa história da diferenciação, muitas vezes de uma forma muito fantasiosa, se questionava se Cristo tinha tido um corpo igual ao nosso, ou se é um corpo fluídico, um assunto até muito bem explicado na Gênesis. Não podia ser, portanto, não faria sentido que Cristo, como profeta, para ajudar os homens, ainda por cima foi crucificado, sofreu por eles, então, e afinal era tudo a fingir porque tinha um corpo que não era carnal. Não faz sentido, e Kardec explicou muito bem também na Gênesis. Portanto, toda uma série de assuntos que no cristianismo, pelo menos, ou nas religiões abraâmicas,
que no mínimo reconhecem em Cristo um profeta, como seja, por exemplo, o islamismo também, criaram muitas coisas à volta disso. E então nós encontramos aqui complementos daquilo que Kardec já teria deixado no Evangelho, na Gênese, nomeadamente, sobre estas questões. Exorto-vos a ler, caros amigos, é delicioso. A beleza do ponto de vista puramente humano é uma questão muito discutível e muito discutida. Belo, realmente belo, só é o que o é sempre e para todos. E essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis aí a única beleza absoluta. É a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, porque nada de mais belo se pode conceber. Quanto ao que se convencionou chamar belo, e que é verdadeiramente digno desse título, não deve ser considerado, senão, como coisa essencialmente relativa, porquanto sempre se pode conceber alguma coisa mais bela, mais perfeita. Somente uma beleza existe, e uma única perfeição: Deus. Fora dele, tudo que adornarmos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único, de um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Neste capítulo sobre as artes, sobre o belo, vemos esta discussão filosófica também deliciosa do que é afinal o belo, o que é a beleza. Se entendermos a beleza como a perfeição, a maior perfeição, então é Deus. Deus é a beleza. E nós vemos, nos nossos dias ainda, às vezes vemos organizações espíritas que apelidam música, arte, e põem-lhe espírita, música espírita, arte espírita, como se fosse uma linha mais bela que as outras artes, que o belo que há em tudo o que é criado por Deus. É interessante também, é interessante olharmos para esta questão da beleza nestes termos filosóficos em que encontramos este capítulo também escrito. Doutrina espírita. O princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. O ponto de partida ou de origem é o mesmo para todas as almas, sem exceção. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente, mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. A vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao espírito, até que haja galgado um certo grau de perfeição. E de cada vez encarna com o progresso que haja realizado em suas existências precedentes e na vida espiritual. Quando, num mundo, alcança tudo o que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos, intelectual e moralmente mais adiantados, até à perfeição de que é suscetível a criatura. A punição que sofrem é consequência do seu endurecimento no mal, de sorte que, com o perseverarem no mal, eles se punem a si mesmos, mas a porta do arrependimento nunca se lhes fecha e eles podem, desde que o queiram, volver ao caminho do bem e efetuar, com o tempo, todos os progressos. Kardec, dos seus apontamentos, uma das coisas que lá traz é exatamente esta questão das alternativas para a humanidade. Quais eram as interpretações possíveis para a justificação da vida e do porvir do homem, do que é que se passa para além da vida? E pelo menos identificam-se estas 5 posturas. Nós acabamos de ouvir um resumo da postura espírita, da visão espírita. Mas, por exemplo, coincide em muitas coisas com uma visão deísta, uma visão centrada nisso. Sim, o espiritismo também, a sua base maior é a existência de um Deus. Mas depois explica outras coisas que nem todas as correntes filosóficas espiritualistas explicam, que é o que é que se passa para além da
da morte. E aí traz-nos uma perspectiva diferente. Nós continuamos a existir, a vida continua, há o princípio da reencarnação, etc. Portanto, mas claro que há outras visões filosóficas, como fosse a panteísta, ou a dogmática, ou a deísta muito radical. Vale a pena também ler por isto, para se perceber estas posturas todas. Um último assunto que gostava de trazer nesta primeira parte são um excerto, apenas um resumozinho dos vários problemas que ele endereça, como sejam as questões da morte espiritual, das expiações coletivas, que depois é refletido muito bem na lei moral bem refletido na lei moral da destruição do livro dos espíritos, egoísmo e orgulho, os desertores, os aristocratas. Vamos ver aqui. É imprescritível o direito de exame e de crítica, e o espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a de satisfazer a toda a gente. Cada um é, pois, livre de o aprovar ou rejeitar. Mas para isso, necessário se faz discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica tem por demais provado que lhe ignora os mais elementares princípios, fazendo-o dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, enfim, apresentando como regra de todos as excentricidades de alguns indivíduos. Também por demais a malignidade ha querido torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, nos quais o seu nome foi envolvido incidentemente e disso se aproveita como arma contra ele. Há uma obra fundamental do Espiritismo, pouco lida por certo, mas que tivemos a oportunidade esta semana, na quarta-feira passada, de tratarmos aqui também neste nosso canal. Tratado por um companheiro que nos veio falar da Viagem Espírita 1862. É uma obra fundamental do Espiritismo. E nessa Viagem Espírita, porquê é que eu vos recordo essa obra? Porque tem uma ponte com isto que acabamos de ouvir. Quando se fala aqui dos detratores do Espiritismo, ouvimos em algum momento falar naquilo que às vezes se atribui ao Espiritismo indevidamente, fazendo uma propaganda destrutiva, uma propaganda contrária. É interessante, nessa Viagem Espírita de 1862, que é um relato da maior viagem em território francês que Kardec fez, em que visita 20 cidades e tem 50 reuniões, ele constata uma coisa interessante, que dentro da mecânica de desenvolvimento da doutrina espírita, um dos factos que contribuía para a sua expansão era exatamente os detratores. Tal qual como, por exemplo, os autos de fé, a queima dos livros, que era, por exemplo, de Barcelona, de 1861, funcionou tudo ao contrário. Portanto, a crítica é livre, o Espiritismo é uma filosofia, por isso requer que seja discutida sanamente, com razão, justificando, mas aberto, sem impor verdade nenhuma a alguém, porque donos da verdade não há, a realidade é inapreensível para todos e nós, o homem, com a sua imperfeição ou a sua perfeição relativa, se quisermos, apenas vê da realidade uma versão, a que chama verdade. Saibamos, pois, juntar verdades e prosseguir. Meus amigos, este é o tom geral da primeira parte das obras póstumas. Passemos agora à segunda parte. Na segunda parte há bastantes coisas também, mas íamos fundamentalmente fixar em dois subassuntos, digamos assim. Aquilo que se refere à missão de Kardec, as mensagens que lhe diziam o que é que ele deveria fazer, o que é que se esperava que, como codificador, ele fizesse, e depois a sua visão de futuro, a constituição do Espiritismo. Comecemos pela missão. Nós encontramos aqui nas obras póstumas referências
mediúnicas, pelo menos 4 mensagens que falam da missão que os espíritos atribuíram a Kardec. E é interessante, e eu trazia-vos à vossa consideração, a maior parte delas foram produzidas ainda antes de ele publicar o livro dos espíritos. Nós vamos ver 3 mensagens em 56. Ele está a coligir o livro dos espíritos. E depois vamos ver uma já mais adiante, em abril de 60, quando o livro dos espíritos tem a sua segunda edição. Vamos começar pela primeira de todas que conseguimos Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Esta é a mensagem mais antiga que nós conseguimos encontrar inserida aqui na obra, nas obras póstumas. Portanto, estamos em abril de 1856, estamos a quase um ano da publicação do Livro dos Espíritos, e esta mensagem é obtida em casa do Sr. Rostand, um magnetizador amigo dele, através desta médium, a senhorita Jafé, que se julga, vale o que vale, ter sido uma encarnação prévia de Francisco Cândido Xavier. E o espírito não se identifica, mas diz-lhe a ele que a missão dele é criar uma nova religião filosófica, atenção, filosófica, sem rituais, mas que vise filosoficamente a harmonia, que integre todas as outras que tinham espartilhado o conceito de harmonia que a palavra em si, etimologicamente, logo encerrava. Um pouco mais tarde... Se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Hahnemann. Esta mensagem já tem um autor identificado, o espírito Hahnemann. É obtida outra vez pela mesma médium, a senhorita Jafé, em casa do Sr. Rostand, e já é mais incisiva para Kardec. Isto realmente, uma pessoa, imaginem o que é a vocês receberem uma mensagem desta. Que trabalho o esperava? O que é que de facto se punha nos ombros deste para homem? tais missões, não basta a inteligência. Exigem-se, por fim, devotadamente, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. Aqui já temos o Espírito Verdade, e isto ainda hoje é controversa essa questão. Quem é que é o Espírito da Verdade? Se é um espírito, se é uma pleiade de espíritos, se era Jesus, enfim, ainda é controverso. Não interessa, pouco interessa a identificação, interessa é o conteúdo. O que quer que seja, as mensagens que vêm desta entidade são elevadíssimas. Mas reparai de novo este tom forte, exigente. É como vos digo, é só nós imaginarmos a sermos os destinatários de tal mensagem. Dizendo, vai ser necessária a abnegação, devotamento, mas atenção, tu tens tudo, tens todos os recursos para cumprir essa missão. Uma tarefa enorme, uma tarefa forte, pesada, se depositava no seu Deixai que falem, deixai que pensem livremente, tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em conta e ficai sabendo que, para ser-se feliz, é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência, é o precursor da felicidade celeste. Esta mensagem já é de 1860. Em 1860 o Espiritismo estava em expansão, já havia Livro dos Espíritos, havia Revista Espírita, havia Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, havia o que é o Espiritismo.
Portanto, e claro, estava a nascer uma nova doutrina com os detratores. Aliás, nós sentimos aqui, pelo teor desta mensagem, uma palavra de consolo e alento a Kardec para enfrentar os detratores desta nova doutrina que se ia impondo por seus méritos, pelo raciocínio, pela lógica, pela justificação, que não estava disponível nas outras correntes espiritualistas. Isto as mensagens que se referem à missão de Kardec. Mas, neste capítulo, encontramos também a visão de Kardec para o futuro. Nesta parte, digamos. Entramos capítulos que olham para o que é que Kardec pensava que havia de ser o Espiritismo. E ele dá-lhe forma, logo até na Revista Espírita, em 1868, em dezembro de 1868, está um artigo que tem o nome da Constituição do Espiritismo, a visão do futuro de Kardec. E este é mais ou menos uma reprodução do que vem também aí na Revista Espírita. Também às vezes designado pelo projeto de 1868, e podemos ver, pelo menos, as questões do projeto, questões mais específicas do que era o projeto, da constituição, da solidez da doutrina, do que era preciso para calcular a doutrina, e termina depois com um credo espírita. Quanto ao projeto, o que é que Kardec visualizava que deveria ser o movimento espírita já perto da sua morte? Reparem, estamos em 1868, isto que vamos buscar são informações de 1868, e ele diz que o maior obstáculo, ou um dos maiores obstáculos capazes de retardar a doutrina é a falta de unidade. Como nos soa isto, não é? Ainda passado 200 anos, ainda hoje vemos isto. E ele diz que o único meio de evitá-la é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais ínfimos detalhes, com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer divergente interpretação. Pois isto é-nos familiar, ainda hoje temos interpretações diversas e distintas. Mas, claro, não nos devemos também surpreender, porque o homem tem que socorrer-se da linguagem, que é sempre curta. E, por isso, o homem deve ter a perspectiva humilde de não se assumir como o dono da verdade, mas escutar as outras verdades e tentar ser construtivo e criar uma melhor. O que é que ele via como sendo o futuro do movimento espírita? Ele dizia e afirmam isto no projeto de 1868, que deve ter uma casa, aí está, deve ter uma casa, as casas espíritas, deve ter uma casa, deve ter um sistema de ensino, uma formação, os cursos que se dão, a formação básica, a formação especializada dentro dos assuntos espíritas, deve ter publicidade, uma forma de publicidade. Kardec utilizava a revista espírita, fundamentalmente, mas hoje nós até temos a internet, temos as redes sociais, temos isto, darmos a conhecer o que fazemos, e as viagens, no tempo de Kardec, as viagens para ele era a forma de ele levar uma ideia comum, da ideia espírita, e ajudar a estabelecer uma interpretação comum do espiritismo. Como é que se consegue isto hoje? São as palestras, fundamentalmente. Nós, quando convidamos um palestrante de outra casa espírita a vir à nossa palestrar, o que é que nós beneficiamos com isso? Muito, bastante. É vermos uma outra verdade. Pode ser diferente da nossa, mas pode ser útil. Pode haver ali algumas coisas que nós, só fechados nas paredes do nosso centro, não estávamos a ver. Hoje em dia, vivemos neste particular momento com a internet, com as lives, com estes diretos, isso exponencia-se muito mais. Podemos escutar muitas mais verdades e mais facilmente. Mas isto era a ideia de Kardec para a organização do movimento espírita. Ele depois também, ao falar da Constituição, e vem lá toda a Constituição, as considerações preliminares, se o chefe de espiritismo, a discussão, não há chefe de espiritismo, mas pronto, a Comissão Central, as instruções acessórias, a da Comissão, os estatutos, etc., os programas de criança. E uma das coisas eu gostava de vos salientar, que é dos capítulos mais deliciosos desta Constituição, que é a questão dos cismas. E ele é neste capítulo que ele fala das 3 coisas necessárias para se manter a solidez da doutrina. E ele diz que, primeira, evitar interpretações erróneas. Todos verificamos isso. Muitas vezes provocadas
pela linguagem, pela corteza da linguagem. Portanto, nós devemos ser o mais exaustivos possível, explicar-nos o melhor possível, particularmente quando houver termos com duplas ou triplas significações. Diz ele também que o espiritismo não deve fugir da aplicação de ideias práticas sobre as questões prementes do homem e não perder-se em fantasias, em explicações mirabolantes. Portanto, não fugir das ideias práticas. E uma terceira e última é, diz ele, não imobilizar-se no presente. É importante, nós não estamos a falar de uma doutrina dogmática, nós não estamos a falar de mais uma religião com os seus dogmas, não, nós estamos a falar de uma filosofia e de uma ciência. Então estamos a falar de filosofia, estamos a falar de ciência, estamos a falar da busca contínua do conhecimento. Portanto, nem a filosofia, nem a ciência podem trabalhar com a verdade, porque já vimos que a verdade é apenas uma versão da realidade. É aquela que podemos ter melhor num determinado momento da vida com o conhecimento que temos. Mas mais para diante, com o desenvolvimento da nossa inteligência, uma verdade melhor se adquire. Então trocamos a velha verdade pela nova verdade. O espiritismo com filosofia e ciência também assim é. Também tem que ir progredindo. Não ficou num congelador, não havia congelador no tempo de Kardec, não havia frigorífico, não havia geladeira. Não desencarnou. Portanto, não imobilizar-se no presente. Ir se adaptando às questões, às questões que se vão pondo. Para vos dar só um exemplo, por exemplo, no tempo de Kardec não existia transcomunicação instrumental, mas porque não existia transcomunicação instrumental, vamos dizer que isso não é espiritismo. Não é espiritismo porque é uma forma de unidade de efeitos físicos. Mas Kardec explicou bem o mecanismo da unidade de efeitos físicos. Ou, se quiserem, dar-vos outro exemplo, as relações homossexuais. Kardec, como não falou nisso, isso não é espírito. Não pode. Kardec deixou as bases suficientes para se poder auxiliar em entendimento fraterno casais homossexuais. Porque não? Diz na lei moral da reprodução que duas coisas servem a reprodução. Uma delas é o amor e a outra delas é a caridade de dar corpos a outros espíritos para cumprir missões encarnatórias. Ora, muito bem. E ele, na lei moral da reprodução, ele só falou em celibato, pessoas que se isolam, portanto, ok? E ele diz que se for por egoísmo é mau. Se for para dádiva aos outros, será bem, tudo bem, mas se todos nos formos isolar, a reprodução para. Não pode ser, não é? A reprodução para. E depois é o amor. Ora bem, não está aqui informação suficiente para podermos auxiliar aqueles que, numa determinada encarnação, sentem tendências homossexuais? Claro que sim. Estão ao nível do celibatário. Não cumprem metade da lei, não cumprem. Não conseguem dar um corpo a outro ser para encarnar. E não é aceitável que todos estivéssemos nessas circunstâncias, porque senão parava as reencarnações, parava o progresso. Não é assim. Mas em determinadas encarnações acontece. Então, mas aconteceu com Cristo, por exemplo. Então, Cristo foi celibatário, que se saiba, não é verdade? Não teve filhos. Acontece com figuras que intervêm até no espiritismo e até em religiões nossas conhecidas, que são celibatárias, mas desenvolvem toda uma atividade em função de amor para com os outros, de caridade, que pronto, não cumprem metade da lei, não cumprem. Mas a vida é uma sucessão de oportunidades de encarnação. Nós encontramos, como vos disse, esta questão na Revista Espírita em dezembro de 1868 também. E Kardec diz uma coisa muito engraçada, um dito que eu retenho para mim, que é: se tenho razão, todos acabarão por pensar como eu. Se estou em erro, acabarei por pensar como os outros. É de uma humildade referencial. Por fim, ele fala num credo, na parte final mesmo das obras póstumas, está lá um credo espírita, um preâmbulo, os princípios fundamentais da doutrina espírita, tanto as bases fundamentais, vale a pena também reler isto. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês, para vos trazer esta palestra. Eu consultei todas estas obras que aqui vêm em cima,
boa parte delas são fundamentais de Kardec, depois são aquelas obras que têm a ver com a biografia de Kardec, o Livro do Espírito na sua tradição histórica e lendária, de Cândido de Abreu, o tal legado de Allan Kardec, de Simone Privato, o meu livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que na primeira parte endereçamos bem estas questões, a diferença entre realidade e verdade. Estes enlaces todos que aqui encontram, onde poderão consultar aqueles extratos de vídeos que eu vos fui apresentando. Nós estamos a transmitir através da plataforma YouTube, no canal Espiritismo JG, através da plataforma Facebook, estamos a transmitir em duas plataformas, Espiritismo JG e Página Espírita em Kardec, que é administrada pelo nosso companheiro Eric, que aqui está connosco também em estúdio e já é um companheiro habitual aqui desta nossa Casa Espírita também. E nós agora iremos comentar a palestra com os nossos amigos que estão em estúdio também, e depois iremos olhar para os vossos comentários e perguntas que tenham deixado no chat, e se há alguém houver que não se sinta à vontade para expressar a sua dúvida ou a sua pergunta no chat, aqui tem à sua disposição um endereço de e-mail e nós teremos o maior gosto em vos responder com a maior brevidade possível. Pronto, meus amigos, posto isto, eu agora ia desafiar aqui os nossos companheiros a fazerem o seu comentário e trazerem também a sua verdade a estas verdades que eu já fui trazendo sobre esta obra, por forma a que sairmos daqui todos mais enriquecidos. Meu querido Eric, vou começar por ti. Foste o último aqui a entrar, sei que tiveste para aí uns problemasitos, mas chegaste a tempo. E então agora desafio-te para, não póstumamente, não é nada de póstumo, mas é só falar sobre as obras póstumas. Eric, bem-vindo. Oi, muito obrigado. Eu tive um problema e só consegui entrar depois, né? Mas foi excelente a palestra, né? A obra póstuma, né? A gente tem que ter, como o próprio nome diz, é póstumo, né? Então a gente tem que ter o cuidado, porque aqueles escritos não foram publicados por Kardec na obra fundamental, né? Poderiam ser mais revisados, mas tem com certeza muita coisa útil, né? Pode ser a gente pode ler como uma obra complementar, né? Analisando sobre o crivo da obra kardeciana, das obras fundamentais, né? E tem textos excelentes ali, né? Me lembro de alguns, né? Tem, por exemplo, um texto que eu acho muito bom, né? Obras postas sobre o deísmo, que Kardec explica o que sentido o espiritismo poderia ser deísta ou não poderia ser deísta, que eu acho muito bom, né? Enfim, também a parte sobre a biografia de Kardec, né? Então é bem útil, né, a leitura da obra, né? Isso, mas sempre tendo o cuidado, né, passando pelo crivo da razão da obra kardeciana, assim como eu faria com qualquer outra obra complementar, também com obras póstumas. Mas eu achei muito interessante a parte do João. Muito obrigado pelo convite. Nós é que te agradecemos, Eric, muito obrigado, e por nos trazeres também mais estas achegas. Eu sublinho aquilo que o Eric nos disse e nos chamou a atenção, muito importante. Estamos a falar de obras póstumas. Por algum motivo, Kardec não incluiu informações que nós aqui vimos nas obras fundamentais. Portanto, são apontamentos, todos nós ao longo do dia tomamos muitos apontamentos que depois deitamos fora, passado uns dias, se calhar deitamos fora. Provavelmente, Kardec era uma pessoa muito organizada e se calhar deixou muitas coisas em cima da sua mesa, ao ser surpreendido pela morte. E é isso que nós estamos a olhar. Portanto, não se tome com valor superior a nenhuma obra fundamental. Valor complementar. Outra verdade que nos ajuda a complementar as coisas. Muito obrigado, Eric. Muito oportuna essa chamada de atenção. Meu querido Adair, nosso historiador, por certo, tu terás outras verdades para nos trazer e que vêm complementar de certeza isto. Diz-nos a tua justiça, Adair.
Obrigado, João. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês e tentar colaborar um pouco, né? Dar os parabéns já pela apresentação que você fez. Deu uma noção muito boa do que é essa obra com os textos de Kardec, né? E o Eric lembrou muito bem. Infelizmente, o mestre nos deixou e existiam projetos de outras obras. Isso a gente pode localizar em várias passagens da Revista Espírita. Então, eu queria trazer uma visão um pouco mais histórica da tua apresentação. Né? É interessante que, em 1889, na Revista Espírita, ela era quinzenal, nessa oportunidade. Né? A cada 15 dias saía um exemplar da revista. Em 15 de junho, na revista de 15 de junho, ela saía dia 1º do mês e no dia 15 do mês. No dia 15 de junho é anunciado que em breve seria lançado o livro Obras Póstumas. Em 1º de julho de 89, a mesma informação apareceu na Revista Espírita. Em 1º de outubro de 89, é informado que a obra estava no prelo, estava em impressão. E aí o que ocorreu? Isso é relatado também em Revista Espírita. Teve uma epidemia de gripe muito forte no ano de 1889, na França, e atrasou o lançamento dessa obra, e outra obra que era o relatório do Congresso Internacional Espírita e Espiritualista, que ocorreu em setembro de 89, na França. Então, essa epidemia de gripe foi relatada, né, na Revista Espírita, em março de 90. E aí, só em 1º de agosto de 1890, é informado que o livro estava disponível, né, para compra para os assinantes da Revista Espírita. Outra coisa interessante que tem na capa da primeira edição, vou mostrar para vocês aqui. A primeira edição, eu sei que no vídeo não vai ficar muito bom, mas é essa aqui, ó. Ela não consta o ano na capa, mas na capa tem uma frase bem interessante que a gente também está fazendo algumas pesquisas, que está lá: a moral e a verdade devem ser propagadas. Essa frase é atribuída ao espírito Muniz, né? E o Carlos Sete, do CSI do Espiritismo aqui no Brasil, que se dedica a pesquisas também, está tentando levantar quem seria esse espírito, que é essa frase que consta na capa de Obras Póstumas. Como você colocou, na segunda parte dessa obra, Obras Póstumas, tem também um dos livros, ou extratos retirados de um dos supostos livros que Kardec estava planejando fazer, né, que era o livro das previsões concernentes ao Espiritismo. Então, alguns textos que constam na segunda parte, supostamente, vieram desses manuscritos desta obra que seria lançada por Kardec. E essa informação consta na Revista Espírita de 1887. Então, eu estou procurando trazer algumas informações históricas, porque às vezes a gente se limita muito aos 12 anos de Kardec. Nós temos muita informação na Revista Espírita. A gente sabe dos desvios, né, que ocorreram por parte do Leymarie, mas tem muita informação que deve ser pesquisada e estudada. E na segunda parte, né, como você mencionou também, a gente tem o Projeto 68 e a Constituição do Espiritismo. E eu trouxe para vocês, eu não sei se o seu público, né, se os espíritas de Portugal têm conhecimento de algum manuscrito de Kardec, né? Nós tivemos acesso, há 2 anos atrás, a uma quantidade muito grande de manuscritos que foram deixados pelo Kardec, né? Em vários trechos da Revista Espírita, Kardec informa que estava organizando, né? Existiam arquivos com todas as comunicações recebidas, das cartas recebidas pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e, felizmente, parte desses documentos chegaram até nós. Então, eu estou trazendo para vocês, é inédito, nem aqui no nosso site ou na fanpage a gente tinha publicado nada de Obras Póstumas. Existe uma quantidade interessante de manuscritos
relativos aos textos que estão publicados em obras póstumas, e eu trouxe o primeiro, que é esse que o João está colocando, que ele se refere a trechos que constam no item 4, né, que fala da Constituição do Espiritismo, e a gente está vendo a numeração exatamente dessas páginas 409 e 410 da primeira edição em francês. Eu fiz questão de numerar, né, o item 1, item 3º, 5º, eles estão meio fora de ordem, mas os textos, a princípio, estão exatamente iguais ao que constam no obra póstuma, nas obras póstumas. Então, esse é um manuscrito que eu fiz questão de apresentar para vocês em primeira mão, né? Em breve isso vai estar transcrito e traduzido e publicado num grande portal, né? Que vai estar hospedado já existe portal na Universidade Federal Juiz de Fora, em Minas Gerais, aqui no Brasil, onde está sendo disponibilizado todos esses acervos e todos esses documentos chegaram até os nossos dias. Um segundo manuscrito que eu trouxe também para vocês, João, se puder colocar, se refere a trechos também que constam na segunda parte do Obras Póstumas, né, na parte de Constituição do Espiritismo. É o item 5, tem alguns trechos desse manuscrito que constam nas instituições acessórias e complementares da Comissão Central. Então, trouxe para apresentar para vocês. Esta é a caligrafia de Kardec, é um manuscrito de próprio punho do mestre, que a gente trouxe aqui para mostrar, e faz parte dos trabalhos de pesquisas que nós estamos desenvolvendo, né? Tem muita coisa para ser feita, são milhares de páginas que, felizmente, chegaram aos nossos dias. E era isso, João, a minha colaboração mínima histórica que eu queria deixar. Você comentou que na palestra passada que eu assisti, que relatou a viagem espírita em 862, né, é interessante que existe um caderno de atas com as comunicações, né, o Dumbell, o médium Dumbell, participou dessa viagem junto com Kardec. Existe um livro de atas com as comunicações recebidas durante a viagem, né, que em breve também a gente vai estar transcrevendo, traduzindo e disponibilizando para todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é que te agradecemos, Adair. Vieste enriquecer e em muito esta nossa palestra, esta nossa tertúlia, estas verdades que já fomos antes de ti aqui lançando. É delicioso teres podido apresentar-nos para muitos de nós, é mesmo até inédita, até a caligrafia. Vimos aqui a caligrafia de Kardec e detalhes deliciosos. Estas obras póstumas têm exatamente esta característica que o Adair também tornou a sublinhar. Vocês repararam que o Adair nos mostrou apontamentos que qualquer um de nós faz ao pôr no discorrer de ideias, ficam até fora de ordem depois, quando a gente vai publicar, se formos publicar um livro, vamos dar um rearranjo. É esta uma das evidências da natureza desta obra. É um testamento doutrinário, digamos assim, como nos era dito naquele vídeo inicial. Excelente, Adair, muito te agradecemos, é um contributo precioso, preciosíssimo, muito te agradecemos. Meu caro António, agora és tu, conta-nos coisas. João, depois de todos estes comentários, de todas estas ilustres palavras e documentos até que foram apresentados, depois da tua belíssima palestra, esclarecedora, como sempre, o que é que eu tenho para dizer? Na minha humildade e no meu parco conhecimento, eu quero agradecer estes momentos que tu trazes até nós. E, no fundo, as obras póstumas representam o testamento doutrinário de Kardec.
como demonstrou Adair e com os documentos inéditos escritos pela mão do próprio Kardec, o que é que deduzimos? Deduzimos que no livro Obras Póstumas foram publicados na íntegra os escritos e os pensamentos do codificador. Portanto, para mim, com certeza que leva sempre uma análise profunda através dos livros da codificação. Mas, no fundo, é um livro excelente, um livro esclarecedor e racional, como sempre, como todas as suas obras, todas as obras que ele nos habituou, através de todos os seus métodos de estudo, os seus métodos de observação, de pesquisa, tudo isso. Portanto, é uma obra, para mim, é uma obra para os estudiosos do Espiritismo. Para aquele que quer conhecer um pouco mais o Espiritismo, que quer aprofundar, é uma obra para isso. Porque nós não fiquemos somente pelos 5 livros a que chamamos de codificação. No Brasil fala-se muito do Pentateuco. Nós aqui chamamos os 5 livros da codificação. Nós não fiquemos só pelos 5 livros da codificação, porque elas não são só 5 livros. E os outros? Não complementam todos eles o conceito doutrinário? Para mim, é assim. O Espiritismo não é unicamente uma doutrina somente do século XIX. É uma doutrina do futuro. E ao passo que nós progredirmos na nossa intelectualidade e na nossa moralidade, nós vamos compreendendo cada vez melhor esses ensinamentos doutrinários. Portanto, estamos sempre a aprender. Sempre. Amanhã veremos aquilo que entendemos hoje, amanhã vamos entender de maneira diferente. Porque é uma doutrina sempre atualíssima. Muito obrigado. Bem-haja, António, pelas tuas palavras, por este resumo maravilhoso que tu também fazes. E este apelo a que não nos fiquemos com parte do todo. Nunca iremos compreender o Espiritismo se só ficarmos com uma parte. E é o próprio Kardec quem afirma o que é fundamental na sua visão. No catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, é uma das últimas obras que ele publica antes de ser surpreendido pela morte. Ele diz, na sua ideia de codificador, quais são essas obras. E são 11, não são as ditas 5 do Pentateuco ou as da codificação, as 5 da codificação, como também aqui foi referido. Não, elas são pelo menos 11 títulos diferentes, 22 volumes diferentes, mas não só, mas pelo menos comecemos por aí. Mas ele também deixou ainda outras obras. Esta também é dele. Esta necessariamente não poderia estar incluída na codificação fundamental. Kardec já tinha morrido, são apontamentos. Mas como outras manifestações, as instruções para as manifestações das manifestações espíritas, que foi substituída pelo livro dos médiuns, uma série de cartas, uma série de brochuras, enfim, pelo menos a fundamental. Estudemos. Bom, meus queridos amigos, temos agora pelo menos aqui 2 perguntas e eu ia começar já por responder a uma e depois os meus amigos, se entenderem por bem, vão também complementar. A nossa amiga Elis Patrícia faz-nos aqui uma pergunta que é: Lei de Moisés ou a Lei de Progresso? Elis, vamos... eu sei que a Elis é uma seguidora habitual dos nossos canais e talvez já nos tenha ouvido falar disto, mas não tenha, ainda não tenha ficado bem claro para si quando nós falamos do progresso, quando nós falamos da lei moral do progresso e quando nós falamos das características da lei natural. A lei moral é também uma lei natural. É uma lei divina. A lei do progresso é também uma lei divina. Nós temos, de facto, aqui falado algumas vezes, naquelas palestras em que endereçamos as questões da lei moral, que nós começamos por caracterizar a lei natural, toda e qualquer lei que é de Deus, que vem de Deus, que são as leis físicas e são também as leis morais. Esta, a lei do progresso, é uma lei moral. E nós falamos da lei de Moisés
quando falamos da interpretação que se dá à lei de Deus. E costumamos dizer que, historicamente, as interpretações mais antigas que conhecemos da lei de Deus foram-nos trazidos por este senhor também, por Moisés, que viveu cerca de 1300 anos antes de Cristo. Portanto, tinha Abraão, 2000 anos antes de Cristo, depois 1200 e tal anos antes de Cristo, este senhor, Moisés, vai ao Monte Sinai, sobe o Monte Sinai e desce do Monte Sinai com as ditas tábuas da lei, os 10 mandamentos, que era a interpretação que ele tinha da lei de Deus. Não era a lei de Deus. A lei de Deus, ninguém a conhece. Nós conhecemos as interpretações da lei de Deus, produzidas pela nossa inteligência, que é imperfeita, mas é perfectível. Vai melhorando. Portanto, e Moisés trouxe uma interpretação da lei de Deus. Aqueles 10 mandamentos, e depois somou-lhe mais. Consta que são 600 e tal artigos que constituíam a dita lei de Moisés, a interpretação da lei de Deus por Moisés, e que chega a Cristo. Quando Cristo encarna, na sua missão encarnatória, como profeta, para nos ajudar a progredir, Cristo vem reformular a lei. Mas que lei? Não é a lei de Deus. Quem é que é Cristo para reformular a lei de Deus? Cristo é um irmão nosso, mais adiantado, mas não é Deus, é filho de Deus como nós. Então, o que é que ele vem a reformular? Cristo, 1200 anos depois, então até uma sociedade sai da barbárie para a civilização, em um século. Portanto, Cristo, que até já era um ser bastante avançado, que ainda hoje bom, ele aparece naquele momento com uma inteligência fora de série, uma capacidade moral fora de série, e ele vem reformular a lei que existia, que não é a lei de Deus, é a interpretação da lei de Deus por Moisés. Então ele vem reformular a lei de Moisés. E Cristo não escreve nada. Cristo não escreveu nada, não deixou nada escrito. Os evangelhos dele foram, após a sua morte, os seus discípulos evangelistas foram, baseados na memória, foram escrevendo aquilo que eles se lembravam dos ensinamentos ético-morais que Cristo tinha deixado. Muitos deles, grande maioria, por parábolas, porque não havia entendimento suficiente para perceber de forma literal. E até porque as questões da linguagem também imperam aqui. Muitas vezes nós temos termos que têm múltiplas significações. E então os evangelistas escreveram os evangelhos, verteram para um conjunto de documentos, digamos, de novo, a interpretação de Cristo sobre a lei de Deus, mas vista pelos olhos dos evangelistas, que já nem era sequer a mais exata, porque não foi produzida diretamente por Cristo, e deixam-na. E o que é que acontece 18 séculos depois, 1800 anos depois? Aparece este senhor, Denis Hippolyte Léon Rivail, ou Allan Kardec, que até escreve uma obra, que é uma obra fundamental da codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem lá um capítulo que tem o título de algo que foi tratado no Sermão da Montanha por Cristo, que é estranha moral. E nesse capítulo, ele vem, por exemplo, explicar as interpretações estranhas que vinham sendo dadas aos Evangelhos de Cristo, tradução, passa a palavra 1800 anos depois, em que, por exemplo, literalmente se dizia, bem, que Cristo teria dito que eu venho para pôr o pai contra o filho. Não é possível. Como é que Cristo, um ser tão avançado moralmente, vem pôr um pai contra o filho, alguém? Não, Cristo veio unir, Cristo veio harmonizar. Então o que é que se passou aqui? O que se passou aqui é que há que interpretar aquilo que lá está. Foi escrito até já numa língua já morta, que é Jesus Cristo, ao vir com uma nova interpretação da lei de Moisés, colocou às
pessoas daquele tempo o que ainda hoje experimentamos quando escutamos a um amigo nosso exprimir uma verdade sobre uma realidade que ambos estamos a olhar, mas quando a dele não coincide com a nossa, ainda hoje, passado este tempo todo, nós, que dificuldade temos em aceitar a verdade do outro e às vezes pomos-nos a combatê-la. Ora, assim aconteceu no tempo de Cristo. O filho contra o pai, porque com a boa nova aquilo era difícil de digerir. E era tão difícil de digerir que Cristo foi crucificado por causa disso. Cristo foi crucificado por ter uma verdade diferente sobre a lei de Deus do que aquela que vinha vigente, mas muito mais lógica, muito mais racional. Ok? Portanto, Elis, eu não sei se ajudei, mas quando nós falamos aqui da lei de Moisés, estamos a falar de uma interpretação da lei de Deus, feita por um homem, por um profeta. Quando estamos a falar da lei do progresso, estamos a falar de uma lei natural, e que tem a ver, exatamente, também com a evolução. Meus queridos amigos, quereis algum de vocês complementar alguma coisa sobre isto? Poderia ajudar um pouquinho, João. Seria interessante a leitura, né, do capítulo 1 da Gênese, né, Caracteres da Revelação Espírita. Né, Kardec faz um texto bem interessante, bem elucidativo, que ajudaria um pouco na compreensão, né, porque alguns chamam terceira revelação, né, a lei de Moisés, aí depois Jesus, até chegar nas leis, nos ensinamentos que nos foram passados pelos Espíritos. Então, a leitura do capítulo 1 da Gênese, do livro A Gênese, é bem interessante. Muito obrigado, Adair. É uma chega muito interessante e que, se me permites, eu até agora acrescentava um bocadinho mais a esta excelente verdade que já nos traz. Esta informação que nós encontramos no capítulo 1 da Gênese, também a podemos encontrar de forma autónoma numa outra obra fundamental, considerada por Kardec, que são exatamente os caracteres da revelação espírita, que são publicados ainda como parte de uma outra obra fundamental. Isto é, estes caracteres da revelação espírita, que integram o capítulo 1 da Gênese, que é publicada em 68, começam por aparecer em setembro de 67, na Revista Espírita. Depois, dada a sua importância, Kardec reconhece uma importância grande àquele conjunto de conhecimentos que só tem a ver com a caracterização da revelação espírita e autonomiza-o numa das tais 11 obras fundamentais. Em boa hora trouxeste esta dica, Adair, que nos permite consolidar melhor não só a caracterização, também esclarecer o caráter da revelação espírita, como também, de novo, solicitar, ajudar os nossos companheiros a estudarem espiritismo, pelo menos pela codificação fundamental. Bem-haja, Adair. Tem só passando um par de referente também, além da Gênese, né, que olha, citou, lá na Revista Espírita de 1861, setembro, dissertações, ensinos espíritas, um espírito israelita a seus correligionários, né? Lá esse espírito, né? Ele vai falar que tem até que o nome é Eduardo Pereira. Ele vai passar essa informação, né? Da revelação de Moisés, de Jesus e depois do espiritismo, né? Então, primeiro essa informação vem dos espíritos para Kardec, né, e depois ele vai colocar lá na obra, né, no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênesis. Muito obrigado, Érico, excelente também. E olha, e agora vou-te deixar aí, que é para começares a responder a esta pergunta, e depois vamos nós em teu socorro. A nossa amiga Lubélia Dias pergunta se a Igreja tem uma divisa, a Igreja Católica, estará ela a referir-se, tem uma divisa, que fora dela não há salvação.
no Espiritismo a divisa é fora da caridade não há salvação. É verdade ou não? Érico, que nos podes ajudar? Sim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai ter um capítulo que é o fora da caridade não há salvação, né? Que Kardec vai contrapor ao fora da igreja não há salvação, né? Ou ao fora da verdade não há salvação. Ele também fala esse ponto, né? Ou seja, a caridade qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer ser humano, né? Então seria algo universal, né? Já o fora da igreja ou fora da verdade seria algo que só alguns, né, poderiam fazer, né? Por exemplo, a gente pode pensar, sei lá, antes da chegada dos portugueses aqui, os índios não tinham como conhecer o cristianismo, né? Não tinham como conhecer a igreja, então eles não tinham salvação, né? Não tem uma lógica assim, né? Já a caridade é algo universal, como já falei, né? Essa lei, né, de caridade está na nossa consciência. Enfim. Muito obrigado, Érico. Praticamente disseste tudo. Eu só acrescentava um dado histórico que o Adair até poderá ajudar mais aqui, mas é apenas só um dado histórico. O Érico referiu que uma obra fundamental onde temos uma explicação ética, de filosofia moral para este dito no Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, em que esclarece porquê, que é fora da caridade não há salvação. Mas é interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra datada de 64 com um título, na altura, o primeiro título que lhe foi dado foi Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois é que é alterado, em 65 é que é alterado para Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no ano de 62, se nós consultarmos de novo outra obra fundamental, já aqui falamos e tivemos uma palestra na quarta-feira sobre isto, que é a Viagem Espírita de 1862, já lá verificamos também Kardec, num dos seus discursos, falar exatamente nesta questão, que fora da caridade não há salvação. Adair, não sei se tu, com os conhecimentos de história que tens, queres dizer alguma coisa mais? A audiência não vai ser de história, vai ser uma provocação de reflexão. Eu gosto muito de uma frase, desta frase invertida. Fora da salvação não há caridade. Vou tentar colocar o porquê. Em contraponto à pergunta, né, tentando ajudar na pergunta. A igreja dogmática sempre impôs as noções de moral, né, para os seus fiéis e para a humanidade. Né? E vem o Espiritismo sem dogma, sem qualquer pretensão dogmática nenhuma, simplesmente pela fé raciocinada, provocando, né, questionamentos, provocando a gente a questionar, a perguntar, a fazer reflexão, a filosofar. Isso faz um crescimento interior muito grande, a ponto da gente entender as coisas, entender esses ensinamentos que nos foram passados pelos espíritos, né, a ponto da gente entender que a salvação nós provocamos. A causa, as consequências que vamos ter são relativas às causas que nós provocamos. Então, só fazer um trocadilho, fora da salvação não há caridade. Porque quando se atinge esse entendimento, ou o mínimo do entendimento filosófico do que o Espiritismo nos traz, aí nós vamos entender o que é caridade com o próximo, o que é o amar ao próximo como a si mesmo. Não dá para fazer isso sem você se amar primeiro, sem você se salvar, entre aspas, primeiro. Então eu deixo esse trocadilho. Fora da salvação não vai haver a caridade. Excelente, nunca me tinha ocorrido, mas reconheço haver muita verdade filosófica nesta tua afirmação, neste trocadilho, como lhe chamaste. Impecável. Muito obrigado, Adair, muito obrigado. Não sei se alguém mais quer referir alguma coisa sobre isto. António? João,
Eu vou-me reportar somente à Igreja. Fora da caridade, fora da Igreja não há salvação. O que levou, vamos voltar no tempo, vamos recuar no tempo, ao tempo de Lutero. Naquele tempo, a salvação comprava-se através das indulgências. Por isso, para mim, esse fora da Igreja não há salvação é precisamente por isso. Porque foram tiradas as indulgências, a Igreja não recebe, portanto, a salvação não se compra. Não há possibilidade de se salvar porque não se compra indulgências. É esse, para mim, só o fora da Igreja não há salvação. É fora da caridade, realmente. Porque qualquer um tem o direito e o dever de se salvar. Porque todos nós nos salvaremos, um mais tarde, outro mais cedo. Portanto, não é através das compras, das indulgências ou outras, das velinhas e todas aquelas coisas relacionadas com essas obras místicas, com esses dogmas, que vamos encontrar o caminho da salvação. É através da caridade, do amor ao próximo, do amor fraterno. Era só. Mas não te vais embora? Vou-te deixar aí para enfrentares primeiramente a última pergunta que aqui temos. É esta. Diz a nossa amiga Rosário Relvas, diz, é grande a pergunta, calma. Não é bem uma pergunta, é um comentário, mas vamos citar também o teu comentário. Diz ela, respeitando ao casamento, celibato, Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 695 do Livro dos Espíritos, ele não falou em união entre um homem e uma mulher, mas sim entre dois seres. É evidente que ele estava à frente do seu tempo. O que é que achas? João, é um bocadinho complicado para mim, porque como é que eu vou entender? Casamento, celibato. A união entre um homem e uma mulher, tu já falaste durante a palestra, a união entre um homem e uma mulher, vamos daí pensar sempre ou direcionar o nosso pensamento à lei da reprodução. É necessário, porque é necessário continuar a dar as oportunidades aos espíritos para evoluírem. Mas não é necessário um casamento. Não é necessário um casamento. É essa união. Agora, a união entre os dois seres, portanto, não é um homem e uma mulher, mas entre os dois seres, é a sintonia que existe entre os espíritos. Portanto, nós somos, acima de tudo, espíritos. Nós não somos homens. Nós somos... a nossa pátria não é aqui, na Terra. A nossa pátria é no mundo espiritual. Portanto, essa união espiritual entre esses dois seres, entre os dois seres espirituais, a sintonia que existe entre um e outro. É aquilo que eu entendo e que eu estou capaz de comentar. Meus amigos, alguém mais quer fazer um comentário sobre esta questão? Bom, então, só para resumir esta questão, eu ia-vos tentar mostrar a parte do Livro dos Espíritos onde isto vem referido e o que é que lá vem referido. Esta parte, portanto, vem efetivamente inserida na lei moral da reprodução e na lei moral da reprodução nós encontramos, portanto, no Livro dos Espíritos, ele endereça, nessa lei, ele endereça estas questões que aqui vemos. Fala da população, da sucessão, dos obstáculos e, por fim, fala das uniões. E quando entramos nas uniões, é engraçado. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Portanto, ele aqui considera que os dois seres, cá está o que diz a Maria do Rosário, portanto, ele considera dois seres. Portanto, e ele, na altura, ele só endereça, nesta lei moral da reprodução, ele só endereça, de facto, as questões do celibato e do casamento.
Ele não fala da homossexualidade. Não quer dizer que não existisse homossexualidade. De certeza, existia. Ele considerou que não seria relevante para aquela época e para o objetivo que ele tinha, que ele entendia mais correto para a lei moral da reprodução, falar nela. Mas falou apenas do celibato e do casamento. Necessariamente que nós, olhando para estas questões, pois a gente acaba por reconhecer que Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. A união livre e casual dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Então, nós vimos aqui o que também nos diz a lei moral da reprodução a respeito do casamento. E ele, na lei moral da reprodução, ele só fala nas uniões, no casamento de sexos diferentes, mas claro que há que, nos dias de hoje, entrarmos nas questões do mesmo sexo. Então, e como é que nós podemos julgar isto? Mas claro, amor sim, caridade da reencarnação não. Se a lei moral da reprodução serve para o amor e para a caridade de produzir corpos, não é espíritos, para que outros espíritos reencarnem, pois estará, parece-me a mim, em termos filosóficos, ao nível de alguém que é celibatário por amor, por dedicação, que não seja por egoísmo aos outros. Assim está Cristo, assim Madre Teresa de Calcutá, enfim, muitos sacerdotes, boas almas de muitas religiões que impõem o celibato, e não é só na católica, podemos ir ao budismo, podemos ir ao hinduísmo também. Portanto, parece-nos que será isto. Mas muito bem colocado, Maria do Rosário, muito bem trazido esta questão que nos ajuda a caracterizar a lei da reprodução. Bom, sim, Adair, força. João, só complementando, na questão 701, nós temos o seguinte ensinamento: o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Excelente. Muito bem anotado. E de novo, a mesma perspectiva condizente já com o que a Maria do Rosário nos traz. Os seres. Portanto, é a afeição entre os seres, é o amor entre os seres. Naturalmente que a reencarnação, o seu objetivo é o progresso, é acelerar o progresso. Ela tem que existir, de outra maneira não progredíamos. Mas acima dela está o amor. A lei maior das leis morais conhecidas é a lei da justiça, amor e caridade. É como se fosse o grande sol à volta do qual giram todas as outras, e também a da reprodução. Portanto, não se vai impor. Todas são necessárias e temos que poder filosoficamente, eticamente, porque estamos a falar de filosofia moral, poder interpretar da melhor maneira todas estes ensinamentos que Kardec nos deixa e aplicá-los. Aí está a tal regra que vimos há pouco, quando ele falava na Constituição do Espiritismo, quando ele falava nos cismas, que vem nesta obra, das obras póstumas, ele dizia 3 coisas há que terem atenção para se manter a solidez da doutrina. E uma delas, a última, lembram-se, é não se imobilizar no presente. Ora, aqui tem uma prova. Como é que é entendimento fraterno nos dias de hoje, em que há relações homossexuais, até casamentos homossexuais. Então, se alguém se nos adentrar por uma casa espírita com um problema
de relacionamento numa relação homossexual, nós vamos dizer, não, Kardec não falou. Em relações homossexuais, o meu amigo procura apoio no outro lado, que o espiritismo não lhe vai dar solução. Não pode ser. Não pode ser. Aqui está uma solicitação a não se imobilizar no presente. Meus queridos amigos, não temos aqui mais nenhuma outra pergunta. Rosário diz-nos, quem nos fez a pergunta, só que compreendemos bem isso, se acontecer aos nossos filhos ou parentes muito chegados, pois, exato, temos também, isso é verdade. Diz-nos aqui a nossa amiga Lubélia Dias, muito obrigado pela vossa explicação, grata. Também a Maria Isabel, gratidão a todos, paz e amor. E pronto, eu ia agora desafiar o nosso amigo António Soares para irmos terminando. António, a audiência é tua. Foi bom estar aqui convosco. Muito obrigado pela oportunidade que nos concede sempre, João, pela tua disponibilidade. Em nome da SEMI e em meu nome próprio, desejar uma noite serena para todos vós que estiveram aqui presentes no estúdio e a todos os amigos que participaram nesta palestra virtual. Todos os comentários que foram feitos, as perguntas que foram feitas, as respostas que foram dadas, tudo excelente num aprofundar dos conhecimentos para cada um de nós e que nos tenha servido de auxílio para que esses conhecimentos cresçam cada vez mais. Então, bom fim de semana para todos e, antes de mais, vou pedir a Adair se digne, então, encerrar os trabalhos desta noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, em comunhão de pensamentos, para o aprendizado, para o estudo, para o debate. Que os ensinos deixados, codificados, escritos por Kardec, nos possam fazer entender o quão pequenos somos e o quanto temos, dentro da lei do progresso, a atingir. E o mais importante do estudar e do aprender é lembrarmos sempre de colocar em prática todos esses ensinamentos. Que assim seja. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos, queridos amigos. Uma vez mais, muito obrigado a ti, Adair, pela gentileza e pela caridade de nos trazeres mais estes conhecimentos. Meu querido António, a ti o meu obrigado sempre. Aos nossos telespectadores, uma boa noite. Até à nossa próxima palestra, aqui na nossa Casa Espírita Virtual, próxima sexta-feira, à mesma hora. E uma noite tranquila para todos. Na paz do Senhor. Muito obrigado. Uma boa noite.